No próximo domingo, Vitória da Conquista completa 174 anos de emancipação política e nessa trajetória um personagem importante contribuiu muito para o cenário político, educacional e religioso, é o Padre Palmeira. O Museu Pedagógico Padre Palmeira fica numa das principais praças de Vitória da Conquista. Aqui são realizadas atividades culturais e de educação. Mas você sabe quem foi o Padre Palmeira? O Padre Palmeira é uma das maiores personalidades da história de Vitória da Conquista. José Luiz Soares Palmeira nasceu no estado de Alagoas no início do século passado. De família tradicional, despertou interesse pela vida religiosa e foi ordenado padre em 1932. O destino daquele jovem inteligente e de boa oratória o trouxe para a Bahia, mais precisamente Caetité. Lá ele conheceu o educador Anísio Teixeira. O Padre Palmeira então fundou uma escola de nível médio, chamada naquela época de ginásio. 3 anos depois, a escola foi transferida para Vitória da Conquista. E esta influência marcaria a cidade. E em 1940 ele traz esse ginásio para a Vitória da Conquista, que foi um marco para a educação da cidade. O Ginásio de Conquista, também conhecido como Ginásio do Padre, começou a funcionar neste prédio na Praça Sá Barreto. Ao lado, o próprio Padre Palmeira construiu a casa onde passou a morar. Com o padre vieram vários professores que marcaram época e ajudaram a construir a história de Vitória da Conquista. Esses professores que vieram de lá, eles influenciaram muito a mentalidade de Vitória da Conquista, que era uma mentalidade ainda tradicional, arcaica, agrária, e passou a ser uma mentalidade diferenciada, mais liberal, mais comercial, mais avançada para aquela época. Pelo Ginásio de Conquista, dirigido pelo Padre Palmeira, passaram pessoas de destaque na Bahia e no Brasil. O Orlando Leite ele se tornou um advogado de peso da cidade, muito conhecido, e futuramente prefeito da cidade. Não só o Orlando Leite, mas podemos citar o Birajara Brito, né, que chegou ao ministério lá em Brasília, né? Outras grandes personalidades, como o juiz federal, o primeiro juiz do trabalho de Vitória da Conquista, Franklin Ferraz Neto, estudou aqui, né? Um dos advogados mais antigos hoje de Vitória da Conquista, o Adir Bulos, né? Barbosa Bulos, ele também estudou aqui no ginásio. Uma outra paixão do Padre Palmeira era a política. Ele foi vereador em Vitória da Conquista por 2 vezes e deputado estadual. Foi ele um dos criadores da chamada Escola Pedralista, que tinha como figura central o político José Pedral Sampaio. O padre ajudou Pedral a vencer o grupo do ex-prefeito de Vitória da Conquista, Gerson Guzmão Salles, nas eleições de 1962. O Padre Palmeira conseguiu emancipar municípios que antes pertenciam à Vitória da Conquista, como Barra do Choça, Cândido Sales e Belo Campo. E isso ajudou José Pedral a ganhar a eleição para prefeito daquele ano. Ele, através de projeto de lei, conseguiu emancipar 5 municípios onde o gestismo tinha força política. As ideias políticas do Padre Palmeira eram divulgadas num jornal, fundado e dirigido por ele em 1944. A Conquista trazia informações sobre os assuntos importantes da época. Esse jornal teve o apoio de muitos políticos da cidade, intelectuais, inclusive a tipografia do jornal foi doada por amigos do advogado Mário Batista, que conseguiu essa tipografia para o padre rodar esse jornal. Mas e como era o padre José Luiz Soares Palmeira? O padre, ele também gostava de política, além de política, de festas. Era um padre que não era aquele padre tradicional que nós sempre ouvimos e vimos dos tempos passados. Então ele era um padre realmente diferente, né? Era um padre que se envolvia muito pouco com religião, né? Mais com política, mais com educação, mais com jornalismo, mais com a intelectualidade da cidade. Um outro fato histórico que teve a participação do Padre Palmeira foi a inauguração em 1944 da nova Catedral Nossa Senhora das Vitórias. A igreja antiga ameaçava desabar e foi demolida em 1932. Depois de 12 anos em construção, coube ao Padre Palmeira celebrar a primeira missa no novo templo. Padre Palmeira morreu no dia 29 de dezembro de 1988, aos 82 anos de idade. O religioso, político, educador e jornalista deixou sua marca na joia do sertão baiano. O padre José Luiz Soares Palmeira, para mim, ele foi quem ensinou o Conquista a fazer política.
Então, acho que ele é um dos grandes mestres da política de Vitória da Conquista.